Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre os aspectos neurocognitivos que envolvem o comportamento suicida, eu trouxe aqui uma adaptação que vai nos ajudar a entender detalhadamente como que tudo isso pode estar relacionado ao comportamento suicida. Primeiro, alguns teóricos, eles vão associar que nós, ao longo da nossa vida, podemos ter aí uma série de vulnerabilidades que estejam relacionadas ao nosso esquema negativo. Então, por exemplo, nós podemos ter aspectos genéticos, nós podemos ter aspectos também da nossa personalidade e associado a essas questões, tanto genéticas, da personalidade, do indivíduo, enfim, nós podemos ao longo da nossa vida ter vivenciado situações que geraram ali um impacto psicológico, podemos ter vivenciado ali situações que foram traumatizantes ou que trouxeram aí algo que esteve ali entrelaçado a essa ativação, a essa construção de um esquema negativo. E aí o que a gente vai perceber? Com o passar do tempo, ao longo da nossa vida, nós podemos vivenciar situações, principalmente situações estressoras, situações de tensão, que ao serem acionadas, elas trarão aí a ativação do esquema negativo. E aí, como que vai se dar essa ativação do esquema negativo? Aqui são só alguns detalhes para a gente entender um pouco mais o que é que ocorre no nosso neurológico. Primeiro, quando nós temos a ativação do esquema negativo, é comum a gente se deparar ali com o aumento da amígdala. E de que forma o aumento da amígdala vai influenciar? A nossa sensação de ameaça. Então, quando a gente tem aí a ativação maior da amígdala, consequentemente a pessoa vivencia uma situação de ameaça e aí geralmente até de forma mais instintiva, o que é que a gente pensa? Que em situações de ameaça, geralmente ali a gente vai tentar, de alguma forma se defender. Sendo que é nessa ativação dessa sensação da ameaça que o indivíduo muitas vezes se depara, que associada a isso nós vamos também ter uma ativação maior do córtex pré-frontal medial. E como isso vai se relacionar? Porque com essa maior ativação nós vamos ter uma alteração na interpretação com relação ao que é vivenciado no ambiente pelo sujeito. E aí vejam que interessante, existe uma probabilidade maior de naquele momento a pessoa, ao se deparar com uma determinada situação, percebê-la e interpretá-la até mesmo de uma maneira distorcida. E aí o que é que isso tem a ver quando a gente começa a entender o comportamento suicida? Que muitos dos pensamentos, muitas das crenças que os indivíduos que praticam o suicídio ali têm, nós vamos perceber que algumas delas, muitas vezes, advêm de percepções que foram distorcidas. E como ocorreu essas percepções distorcidas? Agora vocês já sabem que foi a partir de uma maior ativação de um córtex pré-frontal ali medial naquele momento. E aí o que é que isso também se relaciona no órbito frontal? Lembram que eu falei que o órbito frontal está relacionado ao quê? Ao controle inibitório, controle da agressividade, enfim. Quando nós temos esse aumento da amígdala e o aumento da ativação do córtex pré-frontal medial, vejam que automaticamente nós temos uma diminuição na ativação do córtex pré-frontal órbito frontal. O que é que isso quer dizer? Que na medida em que nós estamos ali mais propensos a estarmos numa vivência mais de uma ameaça, de uma emoção mais intensa, nós temos uma maior probabilidade de interpretar algo do ambiente de uma maneira mais, digamos, ameaçadora, enfim, de um risco maior. Consequentemente, naquele momento, o indivíduo ele estaria mais propício, digamos assim, a um ato mais impulsivo, já que ocorre uma diminuição da ativação do córtex pré-frontal órbito frontal. E aí lembrem, que quando a gente tem a diminuição do controle inibitório, ou seja, se você tem uma diminuição na sua capacidade naquele momento desse controle desse impulso, então ele vai ter aí uma intensidade maior que pode te levar a um ato. Tá dando para entender um pouquinho mais? E aí vamos agora avançar, Se a gente entende que no córtex pré-frontal, órbito frontal, nós vamos ter aqui esse aumento da amígdala, a diminuição da sua atividade, consequentemente, nós vamos estar diante de um indivíduo que naquele momento apresenta um risco maior para um comportamento impulsivo ou para um comportamento agressivo. E aí, lembrando que quando eu falo no comportamento agressivo, não necessariamente eu vou falar apenas sobre a autoagressão.
Logo, logo nós vamos ver também algumas características relacionadas à heteroagressão, mas por hora vamos entender apenas esse pequeno aspecto, tá? E aí vejam que interessante, havendo essa diminuição, né, no córtex também pré-frontal, órbito frontal, ao mesmo tempo nós vamos ter uma relação em que o indivíduo processa pensamentos de uma maneira mais ruminativa. O que isso quer dizer? Vamos entender. A partir do momento que eu tenho a maior ativação da amígdala, a partir do momento que eu tenho a maior ativação do circuito hipocampário ali do sujeito, consequentemente, existe uma maior probabilidade do sujeito interpretar as situações, não apenas de forma distorcida, mas também ficar num processo ruminativo, repetitivo. E aí vamos entender. Muitas pessoas que vivenciam um comportamento suicida, em especial a ideação, vocês vão perceber que são pessoas que vão trazer na queixa de que os pensamentos são muito frequentes, de que os pensamentos ali muitas vezes estão se intensificando, que muitas vezes o pensamento está ali a maior parte do dia da pessoa. Então, o que é isso? Né? É o que a gente entende enquanto um pensamento ruminativo, é um pensamento repetitivo. Mas esse pensamento repetitivo está ocorrendo quando a gente pensa no aspecto neuropsicológico, não apenas por uma questão emocional, mas por todo um envolvimento do nosso cérebro e de algumas regiões, em especial o córtex pré-frontal dorsolateral, que neste momento estará aí com ativação maior da amígdala e do hipotálamo também, que está influenciando para este comportamento. E aí, pessoal, quando a gente pensa, né, sobre todos esses aspectos que envolvem o córtex pré-frontal dorsolateral, vejam que nós vamos ter não apenas uma probabilidade maior do sujeito desenvolver aí pensamentos ruminativos, repetitivos, mas associado a isso também alterações na atenção. Em especial, os estímulos negativos, eles serão percebidos e serão mais direcionados e focados. Então, quando a gente está diante de uma pessoa, por exemplo, que a gente comenta, mas a pessoa só vê o lado negativo, pessimista e fica sempre nesse movimento, não é um ato voluntário da pessoa apenas ficar ali naquele foco. Veja que o que leva a pessoa a direcionar e a manter a sua atenção apenas naquele aspecto negativo, digamos assim, é uma dificuldade, é uma alteração que ocorre no córtex pré-frontal dorsolateral, que está influenciando ali no seu processo atencional. E que associado a isso, nós vamos ter aí também a probabilidade maior, como eu falei, da ruminação, do pensamento repetitivo e também, né, ao comportamento aí, ao controle do comportamento, né, que é, por exemplo, o controle inibitório, né, da impulsividade, a agressividade, enfim. E aí, resumindo, pessoal, como que a gente vai encontrar todos esses aspectos dentro do comportamento suicida? Primeiro, entendendo que se nós estamos ali diante, né, de situações que acionam esquemas negativos e que ao acionar esses esquemas negativos, algumas funções executivas estarão alteradas, então a gente vai perceber que existe muitas vezes alguns comprometimentos na capacidade do raciocínio do sujeito, na capacidade da tomada de decisão, na capacidade também do planejamento. Né? E aí vejam que, como eu falei, uma coisa vai levando a outra, e aí quando a gente vai percebendo, existe uma série de alterações cognitivas, neurologicamente falando, que vão favorecer para que o indivíduo desenvolva, como por exemplo, né, desenvolva sintomas de depressão, ou que o indivíduo comece a desenvolver, né, uma dificuldade maior para um controle inibitório ou um controle agressivo, e aí, consequentemente, né, pessoal, o comportamento suicida, porque como alguns autores até traduzem, o comportamento suicida, ele muitas vezes, ele não é apenas entendido como um ato impulsivo. Muitas vezes o comportamento suicida, ele também é entendido como um ato agressivo, uma forma que o indivíduo está tendo ali de expressar uma agressão e a agressão contra si mesmo, né, a autoagressão.